Meu convidado para pensar o Brasil hoje é Alfredo Bertini, ex-secretário nacional do audiovisual, também do setor de infraestrutura do Ministério da Cultura na gestão do presidente Michel Temer e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Bertini, seja bem-vindo. E criador do Cine PE, que tem sua edição também este ano. Bertini, você esteve no poder, esteve muito tempo do outro lado. Vamos falar de um assunto que é talvez dos mais mal compreendidos e por isso mesmo polêmicos, que são as leis de incentivo. A Lei Rouanet apareceu como uma possibilidade de trazer o setor privado, de incentivar a cultura, e de fato teve esse poder, conseguiu fazer isso. Tivemos casos imensos de mau uso da lei também, de falta de fiscalização, e hoje o que era uma lei boa é a lei talvez mais mal falada que se tem no país. Por que você acha que chegamos a esse ponto? Piotr, em primeiro lugar, a gente há de destacar aqui a importância que esta legislação de incentivo teve para o crescimento, para o desenvolvimento do setor. Isso é um fato, né? Isso é fato. Crescemos porque tivemos uma iniciativa estatal via lei de incentivo, é isso? Perfeito. É um processo de renúncia fiscal absolutamente comum, não só em outras áreas no Brasil, mas também na própria área em outros países também. Então, esse procedimento, como eu disse, alavancou a produção cultural nos últimos anos e, naturalmente, em todo o setor de atividade, você tem determinado tempo de uso, falhas, né, procedimentos que precisam ser revistos, ou, no caso, precisariam ser revistos. A gente teve uma campanha política extremamente acirrada e um dos assuntos de maior evidência foi justamente o que você colocou do uso da lei de incentivo de uma maneira equivocada em determinadas áreas, em determinados segmentos. Uhum. Isso exigiu, e já exigia, no tempo que eu estava no Ministério, a gente começou a trabalhar isso, Piotr, uma arrumação no processo para que a gente pudesse dar não só mais transparência, que é que o público já começava a cobrar, mas também um maior resultado em alguns aspectos da legislação de incentivo. Por exemplo, falava-se muito da questão da concentração de recursos, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Eu até particularmente discutia de que é natural que isso aconteça, até porque o volume de projetos desses estados é bem maior do que os apresentados por estados de outras regiões do Brasil. Mas, naturalmente, que a forma pela qual a concentração estava visualizada dava evidência de que precisava fazer algum tipo de ajuste. É também muito comum a questão do uso em determinados projetos que tinham um viés comercial muito forte. Eu costumava dizer, e continuo defendendo, Piotr, de que esse sistema, se a gente olhar como se fosse uma pirâmide, o topo da pirâmide são projetos que já estão iniciando uma escala, digamos, comercial e que já precisariam sair da pirâmide para que a base pudesse entrar projetos que necessitem de uma maior força da presença do Estado e o miolo, onde está o mecenato propriamente, pudesse, ao longo do tempo, galgar dentro de uma visão dinâmica o topo da pirâmide. Esse processo tem que ser dinâmico, um processo de fluxo. Esse é um grande equívoco do setor, de imaginar que, a partir do momento que você cria uma legislação, e que é válida essa minha ideia, não apenas para a lei de incentivo, né, que nós convencionamos chamar de Lei Rouanet, porque mudou agora, mas também para o próprio Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo e que precisava ter uma revisão que pudesse permitir, portanto, que a gente tivesse o desenvolvimento sustentável da atividade. Vamos lá num ponto, você citou aí alguns projetos que já estavam amadurecidos e não precisavam de lei de incentivo. Aliás, eles já viviam antes bem sem lei de incentivo, sem lei de fomento e passaram a utilizar a lei de fomento. A gente viu artistas consagrados recorrendo à lei de incentivo para fazer shows. A gente viu, por exemplo, Cirque du Soleil sendo financiado por lei de incentivo. Eu fui participar de alguns debates à época onde essa polêmica estava tão grande e disse assim, olha, primeiramente não vamos matar uma lei de fomento porque é uma lógica do Estado quando ele percebe, você tem formação econômica em graduação e pós-graduação, sabe disso,
O Estado sempre intervém onde ele acha que é, do ponto de vista socioeconômico, importante colocar dinheiro ali. Bom, a gente fez isso com soja. Se não tivesse pesquisa e dinheiro do Estado, a gente não plantava soja no Centro-Oeste. E hoje a soja é a grande responsável pelo superávit do agronegócio brasileiro. Bom, o Estado colocou dinheiro ali, mas chega um momento que o Estado tem que sair. Por que nas leis culturais e defendidas por alguns artistas, o Estado não tinha que sair nunca, inclusive nesses shows? Não foi isso que maculou a lógica do fomento cultural? É muito boa a sua pergunta. Me dá uma oportunidade, mais uma vez, Piotr, de colocar esse assunto, né, com o olhar que você, eu acho que como jornalista perspicaz e atento aos nuances, deseja ouvir. Infelizmente, parte do setor tem essa visão mais paternalista, da exigência da presença forte do É de Estado. paternalismo que estamos falando, então. Exatamente. Então, a partir do momento, e aí vamos analisar alguns aspectos, e que é o outro lado da história. Os que criticam e não conhecem a legislação perdem a percepção, por exemplo, da visão econômica, que é um aspecto fundamental da atividade cultural. Isso, vamos falar desses extremos, vamos falar desses primeiros que criticam de forma voraz e impensada qualquer possibilidade de intervenção via leis de incentivo, de fomento por parte do Estado, que ele faz como renúncia fiscal. Isso. Esse exagero vai lá e tenta matar uma lei que tem sim um princípio econômico. Você fez referência aqui à soja. Se você parte do princípio de que a cultura ela deve ser vista como uma atividade econômica, como, portanto, tendo uma cadeia produtiva extremamente representativa, e de fato o é, a atividade econômica da cultura ela pode ser vista de uma forma gigantesca, porque você tem diversas atividades. Uma atividade é o cinema, outra atividade é o teatro, a música, as artes plásticas, as danças, e uma diversidade também intra. Dentro de cada setor desse, você tem uma diversidade imensa. Você tem pequenos, médios e grandes produtores. Então, você tem um conflito, não só de interesses, mas de exercícios produtivos complexos. E essas atividades geram emprego, geram renda. Portanto, fazem parte do que a gente pode chamar da lógica econômica. Infelizmente, muita gente, ao olhar para a cultura, olha como aquela coisa da marginalidade, de que ser uma atividade que não é prioritária, porque não tem essa percepção econômica. A gente está falando, por exemplo, pegando aqui um subconjunto dessa atividade, o audiovisual gera 200 mil empregos, não é? Porque você está considerando aqui televisão, setor de cinema, agora o streaming e outras atividades. Dos diretos, porque eu tenho as escolas de formação de profissionais para essa área, que obviamente são indiretamente incentivadas quando eu tenho demanda por fazer filmes, é isso? Exatamente. Então, se você tem um setor capaz de gerar 200 mil empregos no país, isso representa, do ponto de vista de participação no PIB, algo semelhante à indústria têxtil. Tá? Então, se você tem esse reconhecimento do valor econômico e você estabelece uma política de desenvolvimento, aí sim, para definir uma linha de percepção industrial para este setor, não é difícil você entender o papel de uma lei como uma lei de incentivo, que vai em cima da renúncia fiscal, como um veio, como um caminho, como um vetor, como é normal para a soja, para a indústria automobilística e para outros setores. Então, o que é que acontece? Esses setores que normalmente a mídia e as pessoas que não se aprofundam entendem que são, de fato, aspas, e aspas aqui para diferenciar do caso da cultura, né, de força econômica, né, as pessoas conseguem entender de que é importante. Eu estou concedendo um incentivo para a indústria automobilística. É o peso indústria automobilística. Gera emprego, gera renda, mas também você tem que olhar da mesma perspectiva para um setor como a cultura, que também gera emprego e renda, numa proporção, como eu coloquei aqui, como a da indústria têxtil. Agora, o setor precisa também, e aí é que eu digo constantemente, a reação de você ter só a presença do Estado e não desenvolver propriamente a indústria. Foram dados prazos com as leis para que aquele conceito da pirâmide funcionasse de modo dinâmico, em forma de fluxo. A visão das pessoas que fazem a cultura é uma visão estática, é uma visão de que a mão do Estado tem que ser permanente. E é exatamente isso que gera o conflito a partir do momento que você tem um governo
cuja parte econômica tem um pensamento liberal. Aí o conflito está estabelecido. Não é? Eu tive a oportunidade de conversar isso em algumas ocasiões, ainda em época de campanha com o ministro Paulo Guedes, que é convictamente, né, um liberal nato. Eu tenho uma percepção liberal também do ponto de vista da economia, mas entendo que alguns setores, pela lógica do desenvolvimento, por ser o nosso país não plenamente desenvolvido em certos setores, precisa de alguma forma de proteção. Mas é uma proteção, Piotr, que possa dar resultados, e aqui quando eu falo, por exemplo, do fundo setorial, resultados que não possam ser mascarados, sejam verdadeiros e que permitam fazer com que, por exemplo, o próprio setor, através de seus filmes comerciais, financie os filmes autorais. Essa lógica não foi implementada até hoje. Então você cria uma situação de dificultar um diálogo, quando você tem um governo de pensamento liberal, como é o caso agora, a equipe econômica, porque você não consegue estabelecer um nexo, uma conexão, né, para poder dizer, por exemplo, tá, tudo bem, eu acho, e é a proposta que está agora, vamos acabar com o fundo setorial, mas se acabar do dia para a noite, e o papel econômico desse setor, para onde vão os 200 mil empregos? Isso está sendo debatido? Você que está acompanhando, tá? Não está. Não. Ninguém fala desse aspecto. Então, se é para acabar, qual o prazo que a gente pode estabelecer para negociar com o setor, por exemplo, uma transição desse fundo público para um fundo privado? Ninguém nunca pensou. Eu tenho dito isso em várias ocasiões, em debates internos, né? Do setor se retroalimentar. Para isso é importante ter uma linha de transição, onde o papel do Estado ainda é importante. Né? Por quê? Hoje, por exemplo, o fundo setorial, que eu estou usando como exemplo, 90% da geração desses recursos vem das companhias telefônicas, das celulares, das empresas de celular. Né? E hoje elas são, através do Fistel, obrigadas a recolher esse percentual. É do meio, é do próprio setor, isso não vem do erário diretamente, é uma coisa negociada para desenvolver a própria atividade, só que nós ficamos acomodados em cima disso há praticamente 10, 15 anos e não propusemos uma solução na possibilidade de se ter, como está tendo agora, um governo com outra linha de pensamento. Essa conexão, essa ponte é o que está faltando para a gente saber qual é o caminho a tomar. A medida de fechar e de você não sentar, não negociar e de você criar uma paralisação, como está acontecendo agora, é uma medida muito radical, muito drástica. As empresas não ficaram viciadas em lei de incentivo também, Bertini? Porque a lógica lá atrás da lei de incentivo era, bom, eu crio condições via a renúncia fiscal, ou seja, a empresa que doava seus impostos por uma determinada obra cultural, ela não tinha custo, porque o que ela ia pagar para o governo, ela punha no projeto cultural. Ou seja, mas exibia a marca de acordo com o regramento lá do Ministério da Cultura. Elas não ficaram viciadas porque o processo natural não seria ela entender o valor da obra cultural e financiar e ter retorno financeiro ou de imagem sem depender de lei de incentivo? A gente não viu isso também? Olha, eu não estou aqui para defender as empresas. Eu tive também, e tenho até na minha experiência muito mais o relacionamento do lado de cá, digamos, do lado do produtor e do lado do contato com o mercado, do que propriamente o lado público, onde eu tive por 2 anos. Isso foi bom porque eu tive condições, Piotr, você sabe disso, de ter uma visão mais panorâmica sobre a atividade. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode suspeitar, na condição que você coloca, das empresas se viciarem a esse método, a gente pode também entender o seguinte, a própria legislação não educou, é o que eu estou chamando agora, a partir de um momento em que você tem um governo que tem uma linha de pensamento diferente dos governos anteriores, você tinha um governo mais centralizador, como era um governo petista, você tinha um governo mais social-democrata, né, como foi o caso do governo Fernando Henrique, e agora você tem um governo um pouco mais liberal. Estou falando aqui pela visão econômica. Será que nunca ninguém sentou e nunca pensou na possibilidade de existir, portanto, um governo com essa linha de pensamento que poderia, diante da falta de mobilidade, né, e da acomodação, né, de você ficar acomodado ao longo desse tempo nas situações que foram colocadas há 10, 12 anos atrás, né, sem modificações e sem ajustes, como a gente está aqui colocando. Então,
houve uma deseducação, porque você poderia pensar já lá atrás numa fórmula de criar, e existem esses estudos, de você mostrar para o empresário ao longo do tempo de que ele pode, por exemplo, ele aplica hoje 100% da renúncia, mas depois de um tempo ele pode aplicar 90%, ele pode aplicar 80%, e ele próprio se comprometer com parte dos recursos destinados à produção cultural, por já entender de que aquilo é uma mídia interessante, né? Muito mais interessante do que a própria renúncia fiscal. Mas isso é um processo que tem que ser educado, tem que ser levado a cabo por algum tempo e que precisa ser discutido, né? Por mais que a gente já tenha tanto tempo de lei de incentivo e já era para ter sido praticado, né? O problema maior, você acha que está na legislação ou na falta, na legislação atual que não conseguiu prever essas mudanças todas, ou na interpretação que se faz dela? E aí, obviamente, eu incluo a falta de debate, como você mencionou agora há pouco. É exatamente o segundo aspecto que você coloca da pergunta. Eu acho que a legislação, de uma forma geral, ela não só insinua, como em alguns momentos ela determina, ela orienta nesse sentido. Não houve, da parte aí do gestor público, uma preocupação maior no sentido, por exemplo, em algumas circunstâncias, de repreender, de punir, de dizer, olha, não é por aqui o caminho. Ou nas próprias prestações de contas, eu faço aqui uma referência, por exemplo, ao fundo setorial, né? As pessoas já partem do princípio de que já se remuneraram na produção, né? E o que acontece? Muitas vezes diz, olha, quando preenche os formulários, os cadastros para o fundo setorial, já antecipa ou já se dá uma antevisão de que não terá resultados. E às vezes tem o resultado. E aquilo fica por isso mesmo. Então, o que acontece? Você tem um contexto, não é, de um lado e do outro, de um certo comodismo. Bettini, eu vou lhe contar, eu percebi isso como produtor cultural e eu achava que quando eu fazia um filme, esse filme tinha que ser visto, eu tinha que me esforçar para fazer o filme ser visto e fiz As autoridades pensavam o contrário, as próprias autoridades. As autoridades criavam problemas, diga-se de passagem. Aliás, eu digo que um dia eu vou escrever sobre a dor de doar no Brasil. Eu queria doar o meu filme, era uma contrapartida que eu assumi por uma questão, estou falando do Orgulho de Ser Brasileiro, que você conhece bem, um filme, um documentário exibido no CinePE lá em 2013, e eu tive que dar carteirada. É a coisa mais horrorosa que eu tenho que dizer para as pessoas aceitarem a doação, porque veja só o que eu ouvi uma vez. Eu queria, porque o filme teve parte incentivada, a outra parte foi do meu bolso, mas a parte incentivada já me obrigava a fazer contrapartida social. É mais que justo que eu pense assim. Aí eu passava o filme para uma secretaria de educação. Aí o corpo acadêmico ali da secretaria, não, o filme é perfeito, vai contribuir para a discussão dos alunos. Ah, então, tudo bem, então, mas cobra? Não cobra, não tem nenhum preço. Mas a gente não pode receber sua doação. Eu falei, mas espera um pouquinho, se não é um problema do ponto de vista educacional, e você disse que inclusive elogiou o filme, não, eu não tenho um código para receber seu filme. Eu falei, o que é um código para receber? Não, é porque para receber, o setor público receber precisa estar previsto em algum lugar. Eu falei, mas como assim? Não, você não tem um código. Eu falei, tá, até que você chega nas altas autoridades e fala assim, você vai perder um filme que o seu corpo pedagógico aprovou só porque você não tem um código, sendo que não vai lhe custar nada. Esse era um detalhe. Imagina só esse tipo de... Aí imagina, eu que queria distribuir o filme não conseguia. Mas ouvi outros diretores de filme dizendo assim, por que você está fazendo isso? Você já não recebeu o dinheiro? Ou seja, não tinha nenhum compromisso da contrapartida social. Esperava que o Estado pagasse a obra dele, e no caso deles era mais caro, tinha pagado integralmente, e achavam que não tinha que prestar nenhuma contrapartida social. Daí veio a raiva do público em entender a lei de incentivo como alguma coisa paternalista que alimentava um setor que não era essencial. Dá para entender esse argumento. Esse é um conceito... E é lamentável que se entenda desse jeito. É um conceito predominante e que é decorrente do que eu chamei aqui de comodismo, de Sim. Você trabalhar, né, no conforto. Foi o que me incitou a contar essa história. Mas vi comodismos. A gente precisa mudar isso. Então... a oportunidade agora, por exemplo, de uma figura como Regina Duarte para o cargo de secretária de Cultura, já que não há o Ministério, era uma oportunidade muito interessante de você fazer uma conexão, não é? Depois de alguns desacertos para trás e pelas dificuldades dos dois lados, a própria classe cultural
não aceitava e continua em grande parte não aceitando o governo, mas existe uma banda, digamos assim, um percentual razoável que quer o diálogo, até porque se você tiver a atividade paralisada, ninguém ganha com isso. Eu acho que não é bom politicamente para o governo, e não é bom também para a classe cultural. Então você ter pessoas... E a economia sofre. E você ter pessoas que possam fazer essa conexão. Não precisa sofrer a economia, diga-se de passagem. E aí, nesse aspecto, eu estava conversando com pessoas da equipe dela, que estavam trocando ideias, como a gente está trocando ideias aqui. Eu disse exatamente o que eu estou repetindo aqui, da necessidade de, neste diálogo, repensar alguns conceitos, Piotr, porque o mundo é outro. A gente não pode estar imaginando o que foi colocado do ponto de vista da legislação há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e achar que essa realidade possa ainda abraçar o dia a dia, o cotidiano da produção audiovisual. O mundo mudou tanto nesse setor, a gente falava de 35 milímetros no caso de cinema, e hoje a revolução digital está aí para comprovar o contrário, tudo mudou. Hoje o público consumidor, e essa é a maior preocupação que eu tenho com relação à visão econômica, é a falta de percepção do setor da importância da demanda. Eu fico brincando, Piotr, você já ouviu essa frase? O único setor de atividade, já que eu falo tanto de que é economia, da atividade econômica que acha que a oferta determina a demanda, é o audiovisual brasileiro. Parece piada, parece piada, mas e na verdade não há estudos que mostram o consumo, e não é no sentido de prejudicar o trabalho autoral, longe disso. O trabalho autoral é importante, mas ele também tem que ser visto como preparatório para uma visão comercial depois. O que você está dizendo aqui de forma bem simples o setor do audiovisual não pergunta para o freguês dele o que ele quer, é isso? Exatamente. O consumidor. Exatamente. O consumidor é ignorado na hora de se produzir obras culturais. O que é de fato, são dois momentos bem interessantes nesta visão, Piotr. Perceba, primeiro, o que de fato é importante hoje do ponto de vista de consumo? Ninguém sabe responder essa pergunta. Talvez as pessoas que estejam no exercício de uma atividade extremamente comercial, como o pessoal, digamos, de comédia, esteja em condições de responder melhor. Mas em outras linhas de conteúdo, a gente não vê uma preocupação nesse sentido. Mais ainda, você está desprezando nesta revolução digital o papel individual do consumidor, porque esse mundo mudou para individualizar mesmo. Hoje as questões são definidas do ponto de vista individuais, em todos os setores, estabelecidos pelas condições ditadas por essa nova onda de tecnologia, da informação, etc. Mas as pessoas estão preparadas, por exemplo, para aceitarem que o consumidor hoje é soberano, no sentido de definir, eu quero assistir o que eu quero, na hora que eu quero e da forma que eu quero, do ponto de vista do audiovisual, que eu estou dando aqui como exemplo. Ou seja, se antes eu era obrigado a assistir determinado conteúdo no cinema, ou era obrigado a aceitar a programação de uma televisão, hoje eu posso assistir qualquer coisa pela internet, usando os recursos dela, ou pelo streaming, da maneira que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, se eu quero ver no celular, se eu quero ver no computador, no TV da minha casa, se eu vou assistir deitado, se eu vou assistir no banheiro, enfim. O consumidor é o soberano e ninguém pensa no consumidor. Essa é uma das questões que eu coloco e que eles não percebem. Isto é prazeroso de discutir com quem pensa de forma liberal, porque o liberal sabe do papel do consumidor. A indústria automotiva faz pesquisa antes de lançar carro, a indústria de alimentos faz muita pesquisa antes de lançar produtos novos. O setor de cultura não faz isso? No geral, não. Infelizmente, não. Bertini, vamos entrar num outro ponto de vista aqui, num assunto que você enfrentou sozinho. Você está à frente do CinePE há quanto tempo? O Festival de Cinema de Pernambuco? 24, caminhando para 25 anos. Para 25 anos. Você exibiu uma vez um filme chamado O Jardim das Aflições, do meu colega documentarista Josias Teófilo, que gerou uma polêmica gigantesca, que é das coisas mais surreais que a democracia brasileira poderia produzir. Foi exemplo em vários... eu fui citado várias vezes aqui pela imprensa de São Paulo, do Rio, e criou
uma polêmica muito interessante. Para relembrar rapidamente, você deu espaço para o filme Jardim das Aflições, é um documentário sobre o pensador, me foge o nome Olavo agora, de o Olavo de Carvalho, o que, do ponto de vista da lógica de um documentarista, ele tem direito de falar o que ele quiser, da forma como ele quiser, um debate democrático, e você foi boicotado por jornalistas de cultura que não concordavam com a sua, que você tem liberdade, diga-se de passagem, a sua mostra. E você teve que adiar, inclusive, o CinePE. Você ficou decepcionado com a imprensa de cultura, em especial, desse tratamento antidemocrático, ditatorial que ela lhe concedeu nessa história? Eu posso lhe dizer isso claramente, eu sou jornalista, eu sei como é que um jornalista aprende o que tem que fazer na escola. Aquilo foi qualquer coisa menos democrático, menos inteligente, qualquer outra coisa que não comungue com inteligência e com democracia. Bom, Piotr, o que os jornalistas fizeram? Em primeiro lugar, eu preciso dar um crédito importante nessa história, e é mais uma oportunidade que eu tenho. Eu tinha acabado de sair da Secretaria do Audiovisual, de um governo, né, que foi conduzido em função de um impeachment da presidente. Portanto, na visão de algumas pessoas, inclusive dos jornalistas, de um governo que deu um golpe, né, de um governo fascista, enfim, todos os rótulos que decorreram naquele momento do fato político, né? E eu tinha acabado de sair da Secretaria do Audiovisual e me reintegrei ao CinePE, e naquele momento a condição do processo era com minha esposa, com Sandra. Ela tinha definido com a curadoria a escolha dos filmes, entre os quais o filme de Olavo. Ela me chamou, né, e disse, usando a expressão que ela usa, Alfredo, né, em vez de Bertini, Alfredo, o que é que você acha? Você acha que vai causar uma polêmica muito grande? Porque a gente tem um filme do Olavo selecionado. Da mesma maneira que a curadoria, veja, da mesma maneira que a curadoria selecionou, a curadoria advertiu que isso pode trazer consequências complexas para o festival. E entre as quais tem uma revolta, eu vou usar a expressão que ela usou. Eu disse, olha, veja, nós aqui fazemos um papel, né, de um exercício democrático num projeto cultural. Que exercício democrático é esse? É dar liberdade de expressão, né, que é o que mais a classe defende, sim, a liberdade de expressão para a obra do cara. Então, se ela foi selecionada, primeiro, ela deve ser mostrada. Segundo, sobre as consequências, nós temos que enfrentá-las. Eu sou a favor de que você mantenha o filme. E nós fomos surpreendidos, depois que anunciamos, dias depois, não foi de imediato, 15 dias depois que foi feito o anúncio da seleção dos filmes, no primeiro dia subsequente, um primeiro cineasta manda um documento retirando o filme. Nós achávamos que era um fato isolado. De um outro filme que estava também selecionado. Já estava selecionado. Tá. Começou com os produtores de filmes. Com os próprios produtores. O primeiro fato foi esse. E ela me mostra e diz, olha, esse diretor e esse filme, que eu não lembro agora, já em função da presença do filme que trata da vida de Olavo, ele disse que não quer colocar o filme dele na grade de programação ao lado de um filme de Olavo de Carvalho. Eu digo, tudo bem, é um direito que cabe a ele. Ele foi selecionado, então façamos o que o processo democrático estabelece. Aquele que foi selecionado, que ficou, que não foi selecionado, que ficou em primeiro na ordem de desclassificação, entra no lugar do filme. Né? E foi feito. Só que aconteceu um efeito, Piotr, cadeia, um encadeamento, que foram 9 filmes retirados. Eu lembro que nós estávamos há 15 dias do evento, já com parte da produção realizada, porque você tem que se planejar e tem que se organizar. Então, isso significou material gráfico pronto, passagens aéreas compradas, reservas de hotéis já pagas, né? É um boicote ideológico, é isso? Um boicote ideológico. E aí veio a reação de liberdade de expressão. De quem defende. E imediatamente depois a reação da imprensa, o que me causou surpresa, porque a Associação dos Críticos me colocou como persona non grata, né, pela escolha do filme. E a partir do momento que a associação se manifestou, e aí, né, parte da outra visão do jornalismo, eu lembro muito bem que eu fui chamado e não quis me expor naquele momento, e eu orientei também a minha esposa que não fizesse, fui chamado para participar de programas
de televisão aberta, os tradicionais programas de entrevistas, os jornais principais queriam me ouvir em entrevista também. E eu disse, olha, vamos absorver a pancada. Né? A partir do momento que eu recebo uma crítica da classe e os meios de comunicação me chamam, a coisa está muito acirrada e o melhor remédio é a gente absorver. Foi o que nós fizemos. Eles reagiram de uma forma ainda mais forte, os poucos que foram, porque boicotaram. Né? Eu me lembro. Não foram ao evento. Tradicionais jornalistas, alguns meus amigos. E você veja que efeito, Piotr. Alguns deles hoje, até hoje, não falam comigo. Passam por mim, tá certo? E me ignoram, viram o rosto e me ignoram. Então, para esse pessoal, eu virei um animal político estranho ao convívio deles. Pela né? única razão que, depois de décadas, você colocou um filme que, por acaso, eles não queriam ver. Quando nós exibimos, e pela questão democrática, quando nós exibimos filmes, documentários, não é, sobre o ex-governador Brizola, sobre o ex-presidente Lula, não houve nenhum tipo de reação do outro lado, me criando dificuldades nesse sentido. Aliás, em 24 anos de história, né, eu nunca recebi nenhum tipo de pressão, a não ser exatamente nesse episódio. Ou seja, de Olavo de Carvalho. Boicotaram a democracia, a liberdade de expressão e por conseguinte, o festival. E por conseguinte, o festival. Foi uma experiência inédita para a gente. Isso lhe preparou para o país que está, de alguma forma, conflagrado hoje? Olha, foi um prenúncio. Eu hoje, no dia que eu for escrever as memórias, eu acho que aquilo dali já me deu um balizamento do que viria pela frente. E se nós já vivíamos, isso as pessoas às vezes não percebem, né? Nós já estávamos num momento dos nós contra eles, de sinal trocado, né? Naquele tempo, houve, desde a eleição de Dilma contra Aécio, né, isso já ficou, de certa maneira, aflorado, né? Um embate, um acirramento, né, em nível de clássico de futebol, né? E a partir do momento que eu vi esse episódio dentro do CinePE, 2 anos depois, não tinha eleição presidencial ainda, foi 2 anos antes da eleição presidencial da agora, eu fiz uma leitura naquele momento, eu disse, olha, o que pode vir daqui para frente é um aguçamento, o país dividido, rachado, né? Ou você tem uma posição de um lado, ou você tem uma posição do outro. Eu vivenciei agora na Fundação Joaquim Nabuco o contrário, né? Como presidente da Fundação Joaquim Nabuco, alguns mais alinhados ao que eu posso chamar da ultradireita, né, me chamavam de esquerdista, né, de comunista, né, contrapondo e até esquecendo o episódio de Olavo, como alguns que me defenderam disseram. Né? Então, você está vivendo esse nível de polarização, né, e eu tive que processar um jornalista, porque ele foi muito além dessas acusações, porque ele montou dossiês e forjou fotografias minhas e coisas desse tipo, e que foram encaminhadas e hoje eu tenho em mãos. E diante do juiz, recentemente, na audiência, né, ele não teve a simplicidade de dizer que errou e continuou me chamando da mesma maneira. Eu perante o juiz, perguntei, como é que eu posso, há 2 anos atrás, eu era fascista e golpista e hoje eu sou comunista e esquerdista. Então, esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato do Brasil, infelizmente. O Pensar o Brasil foi massacrado nesse momento, porque nós precisamos pensar o Brasil como a gente está fazendo aqui, inclusive. Pois é, essa reflexão democrática que você propõe, né, e eu acho que o estabelecimento de uma linha como essa, de ouvir opiniões técnicas, opiniões políticas, e que possam fazer uma reflexão sobre o que a gente quer do nosso país, né, isso é muito importante. Infelizmente, o jornalismo brasileiro trilhou também por uma linha ideológica, né, que deixa a gente um pouco órfão, né, dessa forma de querer, de fato, mudar o país, de pensar positivamente, né, de se orgulhar de ser brasileiro, usando aqui a expressão do seu filme. Bertini, querido, obrigado pela gentileza. Obrigado também. Uma vez mais.